Uma conversa com o advogado Arisson Tagino, ele que é um dos candidatos que está disputando aí a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba. Rede Verdade está no ar. Muito boa tarde, minha Paraíba. Terça-feira, dia 26 de outubro de 2021. Estamos ao vivo, falando para todo o estado aqui pela sua TV Arapuã, dentro da programação. Você que estava ligadinho aí, acompanhando Cidade em Ação, com o Samuca Duarte, segue conosco aqui no Rede Verdade, porque hoje a gente mergulha no debate, na disputa pela presidência da OAB da Paraíba. A ordem está em plena campanha e a gente está aqui com um dos candidatos que está disputando a presidência. Estou falando do advogado, do professor Arisson Tagino. Professor, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz Torres. Um prazer estar no Rede Verdade e através do nosso diálogo, falar a toda a Paraíba. Bom demais. Eu costumo sempre dizer que, na verdade, isso é um debate que não é um debate só segmentado, é um debate que interessa a toda a sociedade, que recorre naturalmente para ter seu direito garantido, tem que passar aí pelos advogados. E uma boa ordem da categoria, em defesa da categoria, é importante demais para o exercício da advocacia. Para começar, lhe perguntando, você que já tem toda aí uma trajetória na advocacia e também como professor, também como ex-gestor público, o que é que lhe motivou a disputar a presidência e querer a presidência da OAB da Paraíba? Luiz, eu sempre fiz minha vida um exercício de ação coletiva, no movimento estudantil, no movimento de igreja, no sindicato de professores e também na OAB, no sindicato de professores da universidade. Eu sempre prestigiei a ação coletiva por entendê-la importante para a mudança social. E como em minha vida eu nada mais fiz do que aprender direito, praticar direito e ensinar direito, naturalmente na OAB eu sinto representado todos esses meus anseios e compreendo o quão necessário é reforçar a nossa instituição para que ela possa bem representar a todas as advogadas e todos os advogados paraibanos. Esse é o que nos motiva e o que me motivou a aceitar este convite, esta convocação de um coletivo de mulheres advogadas e de homens advogados comprometidos com as conquistas, com o aprofundamento das conquistas tidas na gestão do presidente Paulo Maia e na busca de melhores tempos para a advocacia paraibana. Para a gente começar a partir desse ponto aí, doutor Arisson, qual é a leitura e diagnóstico que o senhor faz da atual gestão da OAB, enfim, do ponto de vista daquilo que pode ser conquistado e do ponto de vista daquilo que não foi e é desafio para o próximo presidente? O presidente Paulo Maia inaugurou um modelo disruptivo na OAB da Paraíba. Disruptivo e revolucionário, porque ele mudou a forma tradicional de compor a ordem e gerir a ordem. Nunca antes na história da OAB nós tivemos uma participação tão intensa de mulheres advogadas na gestão e de jovens advogados. Se ingressou e passou a se ingressar no conselho e nas comissões de ordem sem atestado ideológico, sem indicação de grandes escritórios, sem os tradicionais métodos que a OAB sempre utilizava ou se utilizava para compor uma chapa de OAB. O presidente Paulo Maia escancarou as portas da OAB para toda a advocacia e esse modelo redundou em conquistas de participação, uma OAB que hoje tem 1.014 advogadas e advogados em suas comissões, toda uma vida institucional no pensar da própria advocacia. E destas, Luiz Torres, dos 51 comissões que a OAB tem, 27 delas, veja só, presididas por mulheres. Esse modelo inclusivo, esse modelo que levou a OAB para todo o interior, integrou a OAB do sertão ao litoral, o Agreste, Cariri, é um modelo que não pode ter retrocesso. E é em torno desse modelo que nós devemos aprofundar conquistas. É claro que existem desafios. Os desafios se suportam na busca da valorização da advocacia e defesa das prerrogativas da advocacia, porque estas estão nesse quartel de tempo em que estamos profundamente atacadas no cotidiano de vida. O OAB tem que subir o tom, tem que aprofundar o embate, tem que ir para frente e, em nosso tempo, além da comissão de prerrogativas, presidida hoje por uma mulher, a companheira Jane Milanês, a própria diretoria estará lá, porque em qualquer recanto desse estado, onde estiver agredido um advogado, pode estar certo, não nos faltará coragem e destemor
para ir em defesa da lei e da defesa das prerrogativas do advogado, porque defendendo as prerrogativas, a advocacia não busca privilégios, busca tão somente o respeito à lei e a integridade da participação do direito de defesa próprio do exercício da advocacia. Além disso, Luiz, se me permite ainda dizer que há um desafio permanente de preparação de nós todos para o mercado e seus desafios. A advocacia antes da pandemia já é diferente do pós-pandemia. Além disso, as transformações sociais profundas e no âmbito do direito e do exercício profissional exigem da OAB que ela possa ser uma voz ativa na defesa da ordem dos advogadas e das advogadas e dos advogados, os embates com o judiciário, com o Ministério Público, com o aparato policial e todos os órgãos, né, para discutir efetivamente como se dará este pós-pandemia. Fala-se até em justiça 100% digital e nós ficamos até com certos temores de que ela significa um afastamento ainda maior do que se tem. Já é difícil falar com o juiz hoje, imagina falar com a máquina. É preciso deixar esses pontos bem acentuados e o AB há de ter esse permanente cuidado de preparação de nós mesmos. Da jovem advocacia, por exemplo, que termina o curso e pergunta como está o mercado de trabalho, como pode empreender, como pode exercer a advocacia de forma eficaz, dos advogados mais experientes que se devem repaginar. É o AB que pode e deve exercer essa capacidade de nos ajudar como banco de fomento, como preparação de habilidades e competências para enfrentar os novos tempos. E esses desafios, por permanentes, não foram só desta gestão, são permanentes e permanecem, portanto, como desafios postos para a próxima gestão. Então, o senhor acha que é capaz de aumentar esse tom da OAB em defesa das prerrogativas dos advogados? Eu tenho para mim uma experiência que angariamos dessa vida e, sobretudo, com o apoio de um coletivo de mulheres advogadas e de homens advogados, nós estaremos cada vez mais vigilantes, fazendo os atos de desagravo. A Paraíba realizou o maior ato de desagravo de sua história recentemente. O presidente Paulo Maia convocou advogadas e advogados para proclamar que não aceita agressão quando advogados foram agredidos na Central de Polícia, mas também se ingressou com ações correicionais junto aos órgãos competentes, com a representação criminal junto ao Ministério Público e até com a ação civil pública para questionar o ente estatal e os seus atores. Nós vamos nessa trilha e vamos sim subir o tom para deixar claro que é importante para a sociedade que a advocacia possa ser uma advocacia independente, uma advocacia livre, uma advocacia senhora de seus direitos para que ela possa melhor defender a própria sociedade. Tuasso, dentro dos candidatos que estão postos aí, em confronto com a sua candidatura, eles apontam que a OAB não precisa mais de relações de partidos políticos, a politização da OAB. Quando isso é imputado à sua pessoa, o que é que você diz? Eu diria que a OAB não deve ser nunca refém das circunstâncias políticas ou de atores políticos ou de partidos políticos. A OAB não pode ter viés político partidário. E por isso, inclusive, nossa chapa tem gente de centro, de direita e de esquerda. Vai se encontrar com o conselheiro Gregória Benário, do PCdoB, a Rebeca Sodré, do PSL, de modo a garantir que a OAB possa ser a advocacia de todos, a defesa da advocacia de todos, porque a OAB não tem partido. O partido da OAB é a advocacia e a sua ideologia é a Constituição. Devo dizer, quanto ao fato de ter exercido funções públicas, que todos os candidatos exerceram. Em graus ou graus, cada um trabalhou em serviço público, doando de si, e se olhar bem o currículo de cada um, alguns estiveram como assessores em vários e tantos governos, outros estiveram exercendo funções em tantos e quantos governos, porque faz parte da natureza das relações de vida a possibilidade eventual de se doar ao público também, e eu tive o privilégio dele, não trago nenhum temor de falar e dizer, de poder colaborar com a população do meu estado, exercendo funções públicas. Tive o privilégio de ser procurador-geral do estado e, quando procurador-geral, fizemos o primeiro concurso público da história da Procuradoria-Geral, concurso público, lei orgânica da Procuradoria. Quando estivemos na Secretaria de Segurança Pública, nós fizemos, aí sim, o primeiro concurso público da história da Paraíba para delegado de polícia, foi nesse tempo. A lei orgânica da Polícia Civil, concurso para a Polícia Militar, enfim, ações todas voltadas ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito, e nas funções em que estive eu nunca deixei de ser, no fundo, o advogado.
alguém cioso das missões da advocacia e também cioso da função social transitória que exerci. Há mais de 10 anos voltei à advocacia, há mais de 10 anos exerço a advocacia que comecei a exercitar lá atrás, em cima de uma padaria na minha terra, em Campina Grande, com o mesmo testemunho e a mesma vontade. E terei, como sempre tive, a independência necessária em relação a qualquer ator político, porque quem conhece minha história sabe bem que amizades e conhecimentos não haverão de interferir, porque nunca interferiram nos meus ideais, nem nos meus propósitos, nem na minha consciência. Aí. Custas judiciais na Paraíba, as mais caras do Brasil. Isso é mito ou isso é verdade? O que fazer, enfim, para contornar diante de uma realidade como essa? É uma lamentável realidade. Algo inexplicável de um dos estados mais pobres da nação cobrar as mais altas custas do Brasil. Nós disputamos o primeiro lugar com um estado do norte, né, numa posição efetivamente injustificável sob o plano objetivo e plano da realidade. O fato é que as custas judiciais da Paraíba, estaduais, judiciais, altíssimas, têm afastado a população do acesso ao judiciário, direito que lhe é garantido constitucionalmente. Ademais, em paralelo, parece haver uma certa ordem unida no tribunal ou na justiça de evitar a gratuidade da justiça, porque não são poucos os relatos de exigências desproporcionais para que as pessoas possam se enquadrar como hipossuficientes e terem direito à gratuidade da justiça prevista no Código de Processo Civil e tantos outros. É preciso enfrentar o tema e eu creio que esse tema deve ser enfrentado no diálogo qualitativo com o Tribunal de Justiça e tenho esperança. A OAB, inclusive, ingressou com ação junto ao Supremo Tribunal Federal, foi julgada semana passada e veja que nível de insensibilidade se chega muitas vezes. O voto vista, divergindo do relator, que foi o voto condutor, o voto que ganhou, chegou a comparar as custas da Paraíba com as custas de São Paulo, esquecendo-se, ministro, que a Paraíba socioeconomicamente é muito diferente da condição socioeconômica de São Paulo, que os paraibanos têm uma situação fragilizada e que querem e têm fome e sede de justiça. E quanto nós mais permitimos essa proximidade do Poder Judiciário da população, mais valorizamos o Poder Judiciário. Nós queremos valorizar o Judiciário e queremos dialogar com o Judiciário os mecanismos, as formas de minimizar os custos para que a população possa ter mais acesso, porque confiamos na justiça. Doutor Raíssa, eu ia perguntar exatamente isso. Se isso é uma realidade, o que a atual gestão da OAB fez para combater isso? E para o advogado que está nos acompanhando, diz assim, mas como é que eu posso crer e acreditar em que o doutor Raíssa, presidente da OAB, vai enfrentar esse tema, se a atual gestão enfrentou ou não? Veja, não há, quanto ao fato, solução mágica. Quando em eleições, tem candidatos que falam, garante tudo, vai diminuir isso, ninguém vai pagar nada, vai ser fácil, vou resolver, juiz vai atender toda hora, o judiciário vai ser assim. Algumas promessas que, evidentemente, não dependem da OAB. O que fez a OAB? A OAB, este tema não é novo, tem mais de 30 anos na Paraíba, 20 e poucos anos, e no tempo do presidente Paulo Maia foi enfrentado de forma muito altiva. O presidente, inclusive, chegou a constituir uma comissão de alto nível com o Tribunal de Justiça, presidência da OAB, presidência do Tribunal de Justiça, foi formulado um anteprojeto. Lamentavelmente, os presidentes posteriores do tribunal não remeteram o projeto e, como a iniciativa é exclusiva, não pode a OAB mandar, né? Não se teve o enfrentamento no legislativo desse tema nevrálgico. A OAB, exaurido o diálogo, em 2017 ingressou com uma ação, uma ADIM, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando as custas. Essa ação, inclusive, o relator deu favorável à OAB. Essa gestão? Essa gestão, a gestão do presidente Paulo Maia, né, através do Conselho Federal da OAB, por provocação da gestão do presidente Paulo Maia. Ingressou com a ação, 3 votos já haviam favoráveis à OAB, quando, de repente, o voto vista do ministro Alexandre de Moraes entende comparar a Paraíba com São Paulo, confundir conceitos e confundir situações, e eis que o Supremo termina por entender como constitucional. A OAB, evidente, não pode se dispor a uma ação armada, mas a OAB quer proclamar a indignação veemente com esse estado de coisas, a busca de um diálogo qualitativo com o tribunal, com todos da sociedade, porque essa situação
não atrapalha a advocacia tão somente. Essa situação atrapalha, sobretudo, as pessoas fragilizadas, Luiz, que procuram o Poder Judiciário e procuram exatamente por confiar no Poder Judiciário. O que tem ocorrido com essa inibição é que muitos conflitos não estão sendo levados ao Judiciário, a OAB vai intensificar os estudos e articulações e estímulos a outros meios integrativos de solução de conflitos, como mediação, arbitragem e outros, vai ser uma das pilastras mestras nossas, mas nós não podemos esquecer dessa necessidade que há do judiciário abrir suas portas e, sobretudo, garantir um valor de custas compatível com a realidade paraibana. No caso do voto aí do ministro, bastava comparar o FPE da Paraíba com o FPE de São Paulo, para se ver aí a distinção e a diferença. Exatamente. Doutor Aisson, há um grande universo dos jovens advogados, daqueles, inclusive, que durante a pandemia acabaram se formando nesse período, que estão ingressando agora na categoria e estão olhando assim, dizendo o que é que eu vou fazer, eu não tenho condições sequer nem de pagar a anuidade da OAB. O que é que o senhor tem para esse público de jovens advogados aí, se eleito for o presidente da OAB? Vou dar um minutinho aqui para a gente rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente volta conversando aqui com o doutor Aisson Targino. Ele está disputando a presidência da OAB aqui na Paraíba. Um minutinho só.